Islamismo. O islamismo é a fé baseada na revelação do profeta Maomé sobre o Deus único, Alá. Nascido em Meca em 571, Maomé uniu as tribos árabes e estabeleceu o Islã como uma religião e movimento político. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, que acreditam em um Deus único e em submissão total a ele. Os muçulmanos são divididos entre sunitas e xiitas, com os sunitas constituindo a maioria. O judaísmo é uma religião monoteísta que acredita em um Deus supremo e todo-poderoso. Os judeus acreditam que Deus criou o mundo em 7 dias, sendo o homem sua criação mais importante, feito à sua imagem e semelhança. Originalmente, o homem vivia no paraíso, mas foi expulso após desobedecer a Deus. A história na Terra começa com Abraão, com quem Deus fez um pacto prometendo uma terra para seus descendentes, simbolizado pela circuncisão. Após serem escravizados no Egito, os judeus foram libertados por Deus através de Moisés, que revelou a lei divina, a Torá, que guia a vida e a organização da sociedade. Os israelitas, ao chegar à Terra Prometida, enfrentaram altos e baixos, enquanto diversos profetas anunciavam a vinda de um Messias. Durante o Império Romano, foram exilados de Israel e seu templo sagrado foi destruído, espalhando-se pelo mundo, mas mantendo a fé e as tradições. O hinduísmo é o nome dado a todas as crenças religiosas, baseadas nos Vedas, os livros sagrados, e é praticado principalmente na Índia. Por isso, o hinduísmo é extremamente diverso, contando com praticantes politeístas, monoteístas e até ateístas. No Brasil, há apenas cerca de 60 mil seguidores, mas no mundo é a religião mais antiga e a terceira mais praticada. Entre as crenças que distinguem os hindus está o conceito de Brahman, uma alma universal presente em todas as coisas. Acredita-se também que cada indivíduo possui uma alma que reencarna no ciclo do Sansara, onde nossas ações determinam nossa evolução ou regressão na próxima vida pela lei do karma, com a meta final de retornar ao Brahman. Além disso, é fundamental viver segundo o Dharma, que representa a ordem natural na sociedade, o que implica rejeitar materialismo, luxúria, ira, ganância, orgulho e inveja. Os principais deuses incluem Brahma, Vishnu, Shiva e Ganesha, e os Brahmanes, sacerdotes, ocupam a classe mais alta da sociedade. O pentecostalismo, uma denominação protestante moderna, acredita na experiência direta de Deus através do batismo no Espírito Santo, que concede dons como falar em línguas. Seus cultos são intensos e carismáticos. O budismo foi fundado por um príncipe indiano que, aos 29 anos, ao sair do palácio onde vivia protegido, ficou chocado com o sofrimento humano e decidiu não retornar. Após uma jornada espiritual, ele alcançou a iluminação, atingindo o nirvana ao compreender as 4 nobres verdades. A vida é sofrimento, o sofrimento é causado pelo desejo. Existe um fim para o sofrimento e esse fim é alcançado seguindo o nobre caminho óctuplo que afasta o desejo. Assim como os hindus, os budistas acreditam no karma e no ciclo de Sansara, sendo que alcançar o nirvana é escapar desse ciclo. O catolicismo é uma das maiores organizações religiosas do mundo, com cerca de 1,4 bilhão de fiéis, fundada pelo apóstolo Pedro em Roma. Estruturada hierarquicamente, a Igreja Católica considera-se o reino de Deus na Terra, com 7 sacramentos que garantem a obediência aos seus dogmas. A teologia católica enfatiza a relação íntima com Deus por meio da razão e da lógica, sem negar os mistérios da fé e os milagres. O luteranismo começou em 1517 com Martinho Lutero, que criticou a Igreja Católica por sua corrupção, iniciando a Reforma Protestante. Os luteranos não reconhecem a santidade do Papa e da Igreja Católica, acreditando que a salvação é alcançada pela fé e não por boas ações. A ortodoxia, muito semelhante ao catolicismo, separou-se em 1054 devido a uma divergência teológica sobre a origem do Espírito Santo. A Igreja Ortodoxa
valoriza uma experiência mais direta com Deus, buscando uma conexão mística através da repetição de orações e práticas de ascetismo. Ao contrário dos católicos, seus padres podem se casar e utilizam ícones em vez de estátuas. O cristianismo, embora partilhe muitas crenças com o judaísmo, difere na crença central de que o Messias já veio na figura de Jesus Cristo, que é considerado Deus e o Messias. Jesus morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou e ascendeu aos céus, prometendo voltar para julgar os vivos e os mortos. Ele fundou uma nova aliança entre Deus e todos os homens, não apenas os judeus, sendo seu sacrifício visto como perfeito para purificar os pecados do mundo. Após sua ascensão, seus apóstolos foram ordenados a espalhar sua fé pelo mundo. O calvinismo, inspirado por Lutero, foi desenvolvido por João Calvino na Suíça, que acreditava na predestinação, onde Deus escolhe os eleitos que serão salvos. Os calvinistas adotam uma vida e culto simples, sem decoração excessiva. Batista. Os batistas, surgidos no século XVII, são protestantes que enfatizam o renascimento espiritual e só batizam adultos conscientes de sua fé. Evitam o pecado em suas práticas diárias, como evitar álcool e música explícita. As religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, têm raízes africanas e se misturaram com o catolicismo e o espiritismo no Brasil. Elas envolvem o culto a orixás e outros deuses africanos com rituais e oferendas. O taoísmo é uma tradição religiosa chinesa focada no Dao, ou caminho, a força que ordena o universo. Seus textos sagrados incluem o Dao De Jing e o Zhuangzi, e conceitos importantes como o Yin-Yang e o Qi, a energia vital. O confucionismo, criado por Confúcio no século V a.C., é mais um conjunto de regras sobre moralidade e organização social do que uma religião. Ele enfatiza a hierarquia nas relações sociais e os princípios de humanidade e justiça. O Espiritismo, revelado por Allan Kardec, combina religião e ciência para explicar fenômenos espirituais. Seus seguidores acreditam na reencarnação e na comunicação com espíritos desencarnados. O Shintoísmo é a religião nativa do Japão, centrada no culto aos kami, que são os espíritos da natureza. Praticam rituais de purificação espiritual e orações em santuários. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este.